que diz assim, Mateus capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Fares e Zara. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe. Boaz, Boaz gerou de Ruth, Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. E Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, que gerou Jorão, e este gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, que gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, que gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Senhor, nos ajuda agora mais uma vez e traduz Tua palavra ao nosso coração, para que haja salvação para a Tua glória. Amém. De que nós podemos aprender numa genealogia? Genealogia, você sabe, é um traçar da lista de nomes de descendentes ou ancestrais de uma determinada pessoa. Existem tanto genealogias ascendentes quanto genealogias descendentes. Qual a diferença? A genealogia ascendente é o traçar dos ancestrais de uma determinada pessoa, de um determinado indivíduo. Ou seja, você pega uma pessoa e começa a fazer a lista daqueles que foram antes da pessoa, os seus ancestrais. Como aparece, por exemplo, na genealogia de Lucas, capítulo lá de número 3, vai fazer a genealogia de Jesus. De Jesus e indo para cima, passando por Davi, passando por Judá, passando por Abraão, chegando até Adão e Deus, uma genealogia ascendente. Diferente da genealogia aqui em Mateus. Mateus prefere fazer uma genealogia descendente. Começa não de baixo e vai subindo, mas de cima. Ele começa a partir de Abraão, patriarca. Então vai descendo, traçando a genealogia de Abraão, passando por Judá, passando por Davi, chegando então até o Messias, que é Cristo Jesus. E você sabe, ou seja, genealogia é como se fosse uma árvore genealógica. E em determinadas culturas, uma genealogia tem grande importância, porque a depender não de onde você veio, mas de quem você veio,
Você pode ou não assumir determinadas posições naquela comunidade, naquela sociedade. Por exemplo, no Brasil não faz diferença nenhuma. O que garante você saber que é descendente de Dom Pedro? Não vai mudar nada. A única coisa é que talvez você ganhe alguns tickets para o Museu do Ipiranga só. Mas em Israel, por exemplo, para ser sacerdote, você precisava ter uma carteirinha que mostrasse assim, ó, sou descendente de Levi. Está aqui, ó, meu ancestral Levi. Porque foi a tribo de Levi que Deus confiou o sacerdócio. Não havia sacerdotes legítimos fora da tribo de Levi. Qualquer um que aparecesse lá em Israel reivindicando ser o Messias, o Cristo, o ungido, precisaria provar que não apenas veio da tribo de Judá, mas era da linhagem do rei Davi. Porque havia a profecia em Gênesis capítulo de número 49, que seria de Judá, que veria aquele que as nações obedeceriam. Jacó comparou Judá com um leãozinho. Judá é como um leãozinho. Quando se curva, quando se deita, e o cetro jamais se apartará da casa de Judá. É de Judá que virá aquele que terá o bastão nas mãos e a quem as nações obedecerão. E é por isso que o Apocalipse vai dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E é por isso que o Mateus, eu sempre ficava muito frustrado quando eu ia dar um Novo Testamento para alguém que eu queria evangelizar e sabia que o Novo Testamento começava numa genealogia. Porque imaginava o novo convertido pegando o Novo Testamento e começando logo numa genealogia. Mas o Mateus faz isso porque ele está escrevendo para cristãos judeus. E ele está logo de cara querendo conferir, entregar, fazer confiar a esses leitores as credenciais messiânicas de Jesus. É por isso da genealogia, ligando o nome de Jesus a personagens como o rei Davi, porque o Messias viria da casa de Davi, ligando Jesus a Judá, porque a profecia dizia que o Messias ungido viria da tribo de Judá, e ligando a Abraão. Ou seja, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é a raiz de Davi, Jesus é o Cristo, o prometido, o ungido. Mas a pergunta que fica para nós, que já sabemos de tudo isso e cremos nisso tudo, é o que poderíamos aprender dessa história de quase 2000 anos condensada nessa genealogia e que seja pertinente a um dia como esse que chamamos de Dia das Mães. Então, primeira lição é que não existe família perfeita. A começar pela família de Jesus. Porque leia você a história de Jacó. E porque ele recebeu o nome de Jacó. Leia você. Leia você, por exemplo, essa relação que está no versículo de número 3, entre Judá e Tamar. Relação essa que deu origem a Fares. Leia lá você o caso, como se deu a relação
entre Judá e Tamar. Diz que Tamar havia se vestido de prostituta para enganar Judá, pois este negava o seu direito de nora. Leia você quem foi Raabe antes de crer em Deus. Saiba você que Ruth, versículo de número 5, era moabita. Povo que foi amaldiçoado por Deus até a 10ª geração, não podendo entrar no templo para adorar. Veja você no versículo de número 6, como se deu essa história entre Davi, que gerou Salomão, daquela que havia sido mulher de Urias, que devido a tal romance foi assassinado. Então, é a história de uma família santa, é a história de uma família santa, mas não uma história sem pecados. É uma história da qual os personagens merecem o máximo respeito da nossa parte. Sim, merecem o máximo respeito da nossa parte, porque foram eleitos por Deus, não porque não tiveram seus erros. É uma história que só continuou e não foi destruída, porque a graça de Deus foi maior. Deus é aquele que redime histórias não perfeitas. Deus é aquele cuja graça é maior que os nossos pecados. É por isso que uma história familiar pode continuar. Porque não existe história familiar perfeita. Nenhuma história familiar, nenhum casamento, nenhuma história de família terá vida longa se não for a graça de Deus, desse Deus que um dia se encontra com essa família e diz o seguinte: com amor eterno te amei. É por isso que você ainda está aqui. E isso evita da nossa parte dois extremos. Um é dizer assim, bom, então pode-se viver de qualquer jeito que no final Deus dá um jeito. Não, não é bem assim. Porque muitos sofrimentos, muitas dores, muitas angústias desnecessárias poderiam ter sido evitadas. A gente já tem a cota de sofrimento normal da vida. Agora, o pecado aumenta a cota. Porque a gente sofre não apenas aquelas coisas que haveríamos mesmo de sofrer, mas coisas que não precisaríamos sofrer. O pecado vai entulhando o caminho da vida, impedindo o fluxo dela, vai nos parando, bloqueando o nosso caminho e nos trazendo espinhos cujas dores eram extremamente desnecessárias. Você não precisava estar passando por isso. Davi, por exemplo, diz que depois desse caso, que infelizmente lhe entristece a história, o grande rei Davi, que não deixou de, por causa disso, ser o homem segundo o coração de Deus, a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Nunca mais se afastou da casa de Davi. Desnecessário. Perdeu filho por causa disso depois. Não vale a pena. Por outro lado, evita o extremo de se achar que por causa de um erro já está tudo acabado. Estaria, se a graça de Deus não fosse maior. Eu já contei aqui várias vezes o caso daquela família que chegou a ser destruída por causa de um adultério, mas Deus derramou ali a sua graça, Deus derramou ali o seu amor, houve arrependimento, houve confissão, houve perdão, houve pedido de perdão, de reconciliação.
E o pastor que conta essa história conta que quando chegou ali, naquele dia de reconciliação, naquela madrugada, quando os filhos que haviam saído de casa voltaram com o pai, chamado pela mãe, quando aquele menino abriu a porta, disse ao pastor: pastor, ore pela nossa família, porque hoje Deus está restaurando a nossa casa. E seria a graça de Deus disponibilizada somente àquela família. Salomão, que nasceu depois de Batseba, segundo filho de Davi e Batseba, porque o primeiro morreu. Sofrimento desnecessário. Deus mandou chamar de Gedidias, que significa porque Deus o amou. Deus o amou. Deus não o amaldiçoou. Deus o amou. E é esse amor de Deus, essa graça derramada nos nossos corações, é que possibilita o pedir perdão, o reconhecer erros, o perdoar, o se reconciliar e o continuar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, a única coisa que faz a nossa história continuar. Louvado seja o Senhor. A graça de Deus, a graça disponibilizada para você e para a tua casa. A história pode continuar. Segundo, embora tudo isso seja verdade, nunca menospreze o poder de um bom exemplo. É verdade que a graça disponibilizada mas isso não vai evitar sofrimentos desnecessários. É verdade que se você andar no caminho da palavra, isso não é garantia que o seu filho siga o mesmo caminho. É verdade, mas aumenta as possibilidades. Porque você sabe que a partir do versículo de número 6, que começa a falar de Davi, chegando até o versículo de número 11, que vai até a Babilônia, que foi o cativeiro que esse povo, essa família experimentou, o exílio, passa-se a falar aqui de uma geração de reis, porque o rei era sempre o filho do atual rei. Então, a partir de Davi, é uma sucessão de reis da terra de Judá. Depois, é claro, do chamado aqui Roboão, quando foi que o reino de Israel se dividiu em dois: reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Então, a partir de Roboão aqui, é reino do sul. Quando você compara a sucessão de reis do reino do sul, que é o reino de Judá, os descendentes de Davi, com a sucessão de reis do reino do norte, que se separou depois aqui de Roboão e seguiu Jeroboão, você percebe duas coisas extremamente distintas entre as duas sucessões de reis. É que na sucessão de reis, dos descendentes reais, da tribo do sul, que tinha como referência Davi, de quando em vez aparecia rei bom. Aliás, apareceu bastante reis bons, cuja história foi registrada como fulano fez o que era bom aos olhos do Senhor. Como, por exemplo, aqui, versículo de número 8, Asa. Como, por exemplo, Josafá, que foi filho de Asa. Como, por exemplo, Jotão, Ezequias, e disse assim: fulano de tal fez o que era bom aos olhos do Senhor, porque seguiu o caminho de Davi, seu pai. Agora, na lista de reis do norte de Israel, há tirar um lá que se chamou Jeú.
todos, nenhum, absolutamente nenhum, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Nenhum. Mas de todos e de cada um se escreve: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de Jeroboão. A pergunta que fica é: será que para essa linhagem de reis do norte faltou referência? Como um Davi, por exemplo? Ou seja, um exemplo não é garantia de ser seguido, mas aumenta e muito as possibilidades. Então você diz: pastor, então de que adianta eu orar pelo meu filho, eu falar da palavra para o meu filho, eu andar no caminho, viver a palavra dia a dia diante do meu filho, se tudo isso não é garantia que ele há de andar nesse caminho? É verdade. Por exemplo, você pega aqui a genealogia, o Asa foi um bom rei que gerou Josafá, que também foi bom, que gerou o Jorão, Osias. O Jotão foi bom, mas gerou o Acás. E o Acás foi tão ruim, mas tão ruim, que ele fez passar o filho dele no fogo, em sacrifício. Mas aí ele gerou Ezequias, e o Ezequias olhou para o caminho do Acás, o pai dele, falou: não quero esse caminho não, e andou no caminho do Senhor. E fez o que era bom aos olhos do Senhor. Só que aí o Ezequias gerou o Manassés, e o Manassés foi pior do que o Acás. A Bíblia diz que não houve rei tão ruim quanto o Manassés. Porque não apenas fez os filhos passarem pelo fogo em sacrifício a deuses pagãos, mas praticou feitiçaria. E levou Judá a se tornar pior do que os pagãos. Embora no final o Manassés se arrependeu, talvez se lembrando do caminho de Ezequias, o seu pai. Agora o Manassés gerou o Amon, que também foi ruim, mas o Amon gerou Josias. E esse Josias, de quem se escreve: nunca houve um rei que temesse tanto a Deus quanto Josias. De modo que quando Josias morre, até Jeremias, o profeta, faz uma lamentação sobre ele. Então, meu irmão, você não precisa continuar a história de ninguém. Tem gente que diz assim: pastor, sabe por que eu sou assim? Por causa da minha mãe. Sou assim por causa do meu pai. Bom, não é porque o seu avô não parou em lugar nenhum que você tem que ser um nômade. Não é porque os casamentos na sua família sempre acabam em divórcio que o seu não há de ser uma bênção. Não é porque você herdou uma história que você precisa dar continuidade a essa história. Em Cristo há a chance de se escrever uma nova história. Acabou as coisas do passado, tudo se fez novo. Mas também é verdade, pastor, que eu posso andar nesse caminho, e como aconteceu aqui, o meu filho olhar para o caminho que eu andei e escolher outro caminho, é verdade. Mas também é verdade que ainda que o seu caminhar não garanta o segmento posterior, também é verdade que o seu caminhar confere a ele uma referência, que o vai acompanhar diante dos seus olhos todos os dias da sua vida.
todos os dias. Ficou gravado na retina. Ficou gravado no coração. Eu sei qual é o caminho. E eu sei que eu não estou nele. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É igual uma filha que um dia disse a respeito do pai. Eu sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz. E sabe o que é mais? O andar seu no caminho não garante o segmento posterior, mas o andar seu no caminho abençoa o seu filho, a sua filha, ainda que eles escolham não seguir o mesmo caminho. A Bíblia não diz que a mulher santa santifica a sua casa? Êxodo, capítulo 20, versículo de número 6, não foi o próprio Deus quem disse: sou misericordioso. Sou misericordioso. Com que o Senhor é misericordioso? Com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Seu filho, sua filha pode escolher não seguir o seu caminho e vai sofrer por causa disso. Mas porque você anda, o Senhor há de ter misericórdia. E apesar disso, Ele ainda há de receber as bênçãos de Deus. Então vale a pena você andar no caminho. Terceira lição: não há história familiar que não passe por dias difíceis, porque não há quem não erra. Dias de cativeiro, aqueles dias que a gente entra numa situação difícil na vida, não porque outros erraram contra nós, porque a gente errou mesmo. A gente decidiu errado mesmo, a gente não consultou a Deus, a gente seguiu o anseio do coração, foi tomando decisões e deram no cativeiro. Que foi o que acontece aqui, a partir do versículo de número 12, começa-se a narrar a história da família no cativeiro, ou seja, no exílio na Babilônia, que foi consequência de terem abandonado o caminho do Senhor. Abandonaram o caminho do Senhor e foram dar na Babilônia. Terra do exílio, terra onde não se queria estar, terra onde se fazia o que não se queria fazer, terra de onde não se podia sair. Exílio, consequência. Mas sabe o que é interessante? É que houve vida antes do exílio. Houve vida no exílio, porque o versículo de número 11, ainda que esteja aqui se referindo a anos condensados, não aparecem todos os descendentes aqui, mas diz: Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio na Babilônia. Porque eles haviam recebido uma palavra de Deus por meio de Jeremias, em que Deus havia dito o seguinte: construam casas. Construam casas. Plantem pomares. Casem-se. Tenham filhos. Em outras palavras, vivam. Não se recusem a viver. Por quê? Porque o exílio vai passar e a vida vai continuar. Mas para que a vida venha a continuar, é necessário escolher, decidir, mesmo aí, viver. Não se recuse a viver. Não, pastor, se fosse ali naquela outra situação, viver. Não, aí onde você está, decida viver. Decida plantar. Decida estudar. Decida arrumar a tua casa.
Decida amar os teus filhos, decida amar o teu esposo, decida aprender mais da palavra, decida crescer, decida fazer, decida construir. Em outras palavras, viva! Porque foi assim que eles venceram o exílio de 70 anos vivendo. O exílio passou e a história da família continuou. Não dizem a vida tem que continuar? É verdade. Veja que depois do exílio, a vida continua. No exílio geraram filhos. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio na Babilônia. E por isso depois houve vida. Depois do exílio na Babilônia, versículo 12, Jeconias gerou Salatiel. E a vida continuou. E a vida seguiu. E Jesus chegou. Por que você tem que decidir viver, irmão? Mesmo quando a vida não está do jeito que você quer. Mesmo quando para você a vida está um exílio. Por que você tem que continuar a viver? Porque o exílio é para nos corrigir, não é para nos destruir. É para nos fazer melhor, é para nos fazer mais fortes, é para nos apegarmos a Deus. É para conhecermos a Deus. É para saber quem éramos. Porque quem está longe de Deus, olha, escreva isso. Quem está longe de Deus não sabe que está. Quem está longe de Deus não sabe que está. A pessoa só se dá conta o quão está longe de Deus quando tenta voltar. Aí ela percebe o caminho que foi distanciado. Mas é só depois. Então, às vezes, a gente precisa de um chacoalhão na vida. E aí a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o nosso cativeiro de angústia, de dor, e a gente fala assim, olha, eu ainda posso vir a sofrer na vida, mas esse erro aqui que me levou a essa situação, esse eu não cometo mais. Você não tem essa experiência na sua vida ou não tem? Você olha para uma situação que você entrou, você reconhece, isso aqui é a cara dos meus erros. Você vai o quê? Amaldiçoar a Deus? É isso que você vai fazer? Porque ele tem que ir passando o pano, a borracha em qualquer coisa e tudo? Para a gente ser crianças mimadas ad eterno? Não, a gente vai passar por uns exílios sim na vida. Mas a gente vai sair de lá crescidos, amadurecidos, santificados, mais parecidos, de fato, com o povo de Deus. E segundo, irmãos, porque às vezes o exílio, não vou mentir para você, não vou dar aqui uma de falso profeta que dizia que o exílio ia durar só 2 anos, durou 70. Durou 70. Não vou mentir para você que às vezes o exílio é curto, ou seja, sempre curto. Não, geralmente tem os seus dias necessários. Mas não importa quantos forem, eles têm os dias contados para terminar. Não é para sempre, vai passar. E a tua história vai continuar. Melhor. Você vai sair de lá como homem, entendeu? Vai sair de lá como mulher, não mais como menininha, menininho. Não, você vai sair de lá homem. Você vai sair de lá mulher. Então, enquanto isso, sabe o que a gente tem que ser? Sabe o que a gente tem que imitar? João Bobo. Sabe João Bobo? Quanto mais bate nele, mais ele levanta. Até que uma hora que quem está batendo cansa, vai embora e ele fica de pé. Então é isso aí. Quanto mais bater em você, mais Deus vai te levantar. E quem bate vai cansar e você vai seguir de pé. E por fim, irmãos, uma outra lição é que por mais que a gente apronte,
A gente não consegue frustrar os planos de Deus. Os bons planos de Deus, eles vão se cumprir. Não importa qual tenha sido a história. A gente pode sofrer mais do que deveria sofrer, mas que o plano de Deus bom vai acontecer, vai. Porque o Mateus termina dizendo assim, versículo de número 17. O 16 diz, não é? O Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo, prometido veio. E assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, do exílio na Babilônia até o Cristo 14. E tem gente que vê aqui as 42 semanas. Seja qual for os significados que sejam possíveis, um é certo: exatidão. O Cristo, o Messias, ungido, não veio um dia antes, nem um dia depois do que Deus tinha determinado. Mas como Paulo diz, Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Deus tem uma agenda. Deus tem um calendário. E nem os nossos erros podem atrasar os seus planos. Na hora certa, os planos de Deus vão se cumprir. Vão se cumprir. Vão se cumprir. Deus disse que vai acontecer. Vai acontecer. Uma questão de tempo. Mas na hora certa, o relógio tocou. Chegou naquele dia que Deus fez um círculo. Acontece. Acontece. Por que é importante saber disso? Porque família tem planos. Família planeja. E como planeja? Como planeja? Vive planejando. Esses dias eu estava ouvindo de uma família que está planejando, quando os filhos saírem de casa, comprar um apartamentozinho. Típica coisa de família. Fica sempre sonhando. Fazer isso, aquilo. É bom fazer planos? É bom. Só não é quando os planos viram motivo de ansiedade. Só não é quando os planos fazem aqueles que o fazem trocar os pés pelas mãos por causa dos planos. Querendo fazer acontecer. A qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer maneira. Aí é muito ruim. Só é ruim quando os planos, por serem os planos, te afastam do plano de Deus. Aí é péssimo. Aí é muito ruim. Por isso eu vou te ensinar uma oração para você que vive fazendo planos. Para você e para sua casa. Então faça a seguinte oração em nome de Jesus. Senhor, se quiser se ajudar, faz uma lista. Que eu sei que a lista é longa. Senhor, tem mais no verso. Está aqui os meus planos. Eu entrego, eu coloco nas melhores mãos em que esses planos podem estar, nas tuas. Que eles se cumpram, se fizerem parte do teu plano. Faça essa oração. Porque se for plano de Deus, vai ser bom e vai acontecer. Agora, calma. Se não for, descanse. Porque olha o que ele diz em Jeremias 61, versículo 3. Eu é quem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor.
Eu é quem sei. Plano, sabe do quê? De paz. Planos de paz. E não de mal. Não planejo o mal para você. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma vida e um futuro. Você pode confiar no plano de Deus para você. Por favor, confie nos planos de Deus, porque eles sim são bons e na hora certa vão se cumprir. Descanse em nome de Jesus. Aprenda a descansar em Deus. Porque, como disse o Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Pode fazer uma pergunta? Você já fez esse exercício? Você já parou para pensar como teria sido, como seria hoje a tua história se Jesus não tivesse entrado nela? Você já fez esse exercício? Quantos males não foram evitados na sua vida e na tua casa? E quanto bem não foi promovido? Sabe por quê? Porque Jesus é o cumprimento da promessa ao homem que está lá no topo da genealogia, Abraão. A quem Deus prometeu: por meio de ti, da sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é a bênção para todas as famílias da terra, é a bênção de Deus para todas as casas, para todos os lares, para todas as histórias familiares, inclusive para mim e para a tua. Inclusive para a minha e para a tua. É Ele. Por quê? Porque nele todas as famílias se tornam uma. A família de Deus. É por isso que a bênção é para todos. É como diz o Paulo em Efésios capítulo 2, 19. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos todos em Cristo. Por mais famílias representadas que aqui estejam, uma só família, família de Deus. Que assim seja. Que Deus abençoe a mim e a tua família, a nossa família, em Cristo. E que em Cristo, eu e você tenhamos um sempre abençoado Dia das Mães. Amém.